Olá a todos, boa tarde. Eu fiquei muito feliz em poder estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite da Daniela e como ela disse, assim, eu assisti a primeira mesa e fiquei encantada com os trabalhos, achei os trabalhos excelentes e fiquei bastante... me fez pensar muito, né? Me ajudou a pensar muitas coisas. E, enfim, eu fiz um texto, porque era que eu estava brincando com ela, deu tempo que a gente se encontrou no Exocity, e aí a gente tinha um tempo, 5 minutos para falar, e a gente ficou meio tenso de falar em 5 minutos o trabalho. E aí eu fiz um texto a partir de algumas questões que apareceram lá. Mesmo que esse texto, enfim, eu fiquei pensando muito no que eu colocaria, né, para falar com vocês. Então, fiz um recorte, fiz uma escolha e eu gostaria muito que no final vocês pudessem perguntar e conversar comigo, porque é um recorte apenas, né? Enfim. Gostaria de iniciar o texto me apresentando. Sou professora do programa de pós-graduação da UF de Psicologia e o doutorado eu fiz em Filosofia pela PUC São Paulo. Minha pesquisa é sobre a possibilidade de pensar o corpo na filosofia de Michel Serres se inicia no doutorado. O que impulsiona o trabalho, então, é a possibilidade de compreender as potências do corpo e como podemos pensar as afecções que perpassam este corpo, constituindo um espaço de interioridade que se distingue do mundo externo. Tinha como inspiração, além do belíssimo livro Os Cinco Sentidos, de Serres, que eu recomendo a todas as pessoas que vivem, o texto Como Falar do Corpo, de Bruno Latour, no qual ele nos apresenta a possibilidade de pensar tal corpo como articulação, além da ideia de que o corpo não está dado, adquirimos sempre um corpo a partir daquilo que nos afeta. No mestrado também em filosofia, eu trabalhei com este autor para pensar novas possibilidades de constituir um solo epistemológico para as ciências humanas, e então me inseri no campo de estudos de ciência, tecnologia e sociedade. Palavras formais que dão apenas uma dimensão institucionalizada de minha formação e minha prática. Nada no que foi dito acima me coloca em risco, ou fala sobre os afetos que me guiam e o que geram em mim interesse. Cumpre o seu papel, informar, apresentar pela formalidade aquele que fala. Porém, para inserir as questões que perpassam meus estudos e minha prática, tal formalidade não é suficiente. É preciso uma apresentação mais localizada, mais encarnada, que expresse minimamente um percurso, uma caminhada, uma trajetória. Tenho graduação em Psicologia na UF e hoje posso partilhar desse mesmo espaço como professora. Um adendo. Lembro-me nitidamente do primeiro dia de aula naquela universidade, de meus pensamentos enquanto caminhava por aqueles paralelepípedos irregulares que hoje ainda me acompanham na caminhada. Era afetada por uma alegria imensa por pisar naquelas pedras legitimamente, como aluno. Hoje, relembrando esta cena, me deparo com uma fala do Serres. Para ele, os cariocas sabem sambar porque precisam andar nesses caminhos de paralelepípedos. Aqui também, né? Nosso corpo ginga com as pedras que nos ajudam em nossa malandragem. Quando vinha para o IFIX, para assistir às aulas da minha segunda graduação em filosofia, sempre me lembrava disso. Sim, também tem uma história aqui. Mas, nas muitas subidas e descidas por essa escadaria inesquecível, na biblioteca, nas salas escondidas entre os andares, como essa, né? Onde tínhamos grupos de estudo, mas essa graduação tinha outro sentido, era mais leve. Na verdade, estava aqui para fazer o que gostava, sem nenhuma formalidade, o que me deu liberdade de fazer somente as matérias que queria com os professores que escolhi. Penso agora, acredito que toda graduação deveria ser assim, prazerosa. O que mais gostei daqui, além de admirar constantemente essa arquitetura, os laços que criei com os pensadores e com os amigos. Mas essa é ainda uma pequena parte dessa história que pretendo narrar a vocês.
Como disse anteriormente, o que me marca como profissional é a psicologia. E eu estava comentando que eu senti falta, né, um pouco. Eu ouvi as pessoas falando, porque ciências sociais, antropologia, das ciências humanas, e eu ficava assim, é psicologia. Amanhã, ele me disse, amanhã. Mas carrego essa marca de uma maneira singular, pois cheguei nesse curso ainda muito afetada por outra formação, a de bailarina. Falaremos disso mais tarde. Retorno às pedras do Graguatá. Sendo psicóloga e ex-bailarina, me via gingando nestas pedras e pensava no mundo de possibilidades que se abria diante de mim. Sei que o tom pode soar um pouco trivial, até mesmo banal, mas afirmo a importância desses momentos porque nos distinguem. Nos fazem perceber que as histórias traçadas em nosso percurso contam para nossa formação tanto quanto o nosso arsenal teórico-metodológico. Falamos sempre de um lugar e asseguramos a constituição do corpo a partir daquilo que nos afeta e nos produz. Ler Freud e Foucault foi tão importante para a minha formação quanto este momento em que me equilibro pela primeira vez nas pedras. Minhas experiências de estágio são tão fundamentais quanto as gargalhadas com os amigos no bandejão ou o alívio de final de período e a excitação do retorno às aulas com muitas saudades e carregada de novidades. Compartilho como formação meus 2 anos como monitora da disciplina de percepção e minha participação nas passeatas pela Universidade Pública Gratuita e de Qualidade, isso nos anos 90. Portanto, minha pesquisa se constitui por esse corpo, formado e afetado por todas as experiências que compõem minha formação. A universidade foi uma experiência marcante, mas não foi a primeira grande marca que produziu meu corpo e o constituiu. Falarei brevemente de um corpo que dança. Já escrevi em outro lugar, enfim, outro texto, se vocês quiserem depois, sobre esse momento tão marcante em minha vida, o de ter sido bailarina. Aprendi muitas coisas que podem um corpo ao dançar. Provei múltiplos afetos trazidos pela dança. Forjei meu corpo nas inúmeras repetições exigidas para se ter um corpo disciplinado que executa os complexos passos do balé clássico. Tornei-me bailarina nesse árduo trabalho. Porém, paradoxalmente, essa disciplina não me tornou um corpo dócil, mas me possibilitou voar, gerou potência, me transformou. Constituiu afetos que ressoam até os dias de hoje. Não consigo ouvir música e ficar parada, por exemplo. A música embala meu corpo e me faz dançar, mesmo quando estou dirigindo. O agenciamento entre meu corpo e as aulas de balé durante longos anos de trabalho me trouxe um mundo diverso, de músicas, linguagens específicas, modos de falar, passos, fantasias, tchutchus, sapatilhas, músculos e pés sem unhas. Composição de um corpo múltiplo, atravessado por essas experiências tão marcantes, além de muitas outras. Meu modo de andar, por exemplo, se compõe tanto pelas sapatilhas quanto pelas pedras do Graguatá. Minha forma de falar está marcada ao mesmo tempo pelos conceitos aprendidos na universidade e pela alegria da linguagem da dança. Modos de olhar, de falar, de vestir e também de pensar. Meu corpo se compõe com meu pensamento e não se dissocia dele. O corpo da bailarina permanece comigo, mas encontra-se transformado a partir do encontro com a psicologia. Como dissemos acima, a experiência de habitar uma universidade pública também nos transforma. Mais ainda, experimentar o curso de psicologia não nos permite isenção, afastamento ou cientificismos vazios. Este curso, o meu curso, nos convoca constantemente ao deslocamento, à desacomodação. Ao mesmo tempo em que aprendemos sobre as teorias que compõem nossa área de estudos, somos convocados a questionar a produção dos sujeitos e a nos posicionar de uma maneira mais afirmativa diante daqueles que ajudamos a construir. Em outras palavras, somos capazes de atuar em nossa área sabendo que, ao invés de descobrir os sujeitos que investigamos, produzimos o tempo todo tais sujeitos. Tal questão merece um tempo maior de reflexão. Trata-se de pensar a psicologia de uma maneira diversa daquela que encontramos na maioria dos livros a respeito do tema. Apesar do grande movimento que considera a psicologia como campo de dispersão dos saberes, existe um texto sobre isso, acredito que este fato, por si só, não abarque todo o problema do nosso campo de estudos.
Certamente, este é um passo importante, diria mesmo fundamental, para a construção de conhecimento que prolifera em nosso campo. Afirmamos a dispersão dos saberes, compartilhamos a aposta de que a psicologia não é um campo homogêneo, muito ao contrário, ela encontra-se vinculada, muitas vezes, à filosofia ou à ciência que a fez surgir. Como exemplos, podemos apresentar duas clássicas teorias do nosso campo, tem um texto sobre isso também, o behaviorismo e o gestaltismo. Ressaltamos aqui o fato de que essas teorias mantêm seus nomes nos originais que a geraram, o inglês e o alemão. Isso não se apresenta apenas como uma impossibilidade de tradução ou uma originalidade, um respeito à originalidade do termo, mas principalmente como uma marca de sua origem, sua localização, seu lugar de nascimento. Não há trivialidade nisso. Nossa herança carrega, como dissemos, as marcas desta localização e, nesse sentido, a psicologia carrega a sua herança não apenas nas palavras, mas na maneira de lidar com os sujeitos. Seja pela herança kantiana ou pela herança empirista, nosso sujeito se compõe nas e pelas teorias que produzimos. Ressaltamos mais uma vez, a psicologia se apresenta como campo de dispersão pela maleabilidade que os sujeitos apresentam ao se depararem com nossas teorias sobre ele. Temos ainda uma questão importante a pensar. Se produzimos os sujeitos com nossas teorias, então temos a responsabilidade acerca dos mundos construídos por nós. Gostaria de me deter um pouco mais nessa palavra, responsabilidade. Vincent Depré emprega um sentido mais interessante desse termo do que o que estamos acostumados. Ela nos diz que ser responsável é também responder a algo, é estar disponível para aceitar o chamado daquilo que produzimos. É também afirmar que não somos ingênuos em nossas escolhas conceituais e muito menos isentos de responsabilidade sobre o mundo que ajudamos a produzir. Nesse sentido, temos uma tarefa mais importante do que produzir teorias acerca do que seria a psique. Somos convocados a responder a um posicionamento. Sempre que apresentamos nossos trabalhos, a cada vez que intervimos no mundo, estamos fazendo isso de um determinado lugar. Eu digo isso repetidamente, mas é proposital, tá? E além disso, estamos diretamente envolvidos na construção de mundos possíveis a partir do lugar em que nos colocamos. Em outras palavras, nossas intervenções fazem com que ocorram rearranjos, novos posicionamentos e a proliferação de determinados modos de existência em detrimento de outros. Chamamos a isto de um posicionamento ético-político. Na medida em que nos encontramos sempre em nossas pesquisas, no momento em que existem escolhas acerca do que queremos e do que não queremos que prolifere. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, no caso do behaviorismo, o problema não é se a teoria ela é cientificamente comprovada, não. O problema é que mundo ela produz. Então, essa é a pergunta mais importante. Né? Portanto, no campo da psicologia, cabe menos a afirmação de que algo é ou não científico, ou que foi comprovado cientificamente, do que a pergunta: que mundo minhas práticas fazem proliferar? Trata-se de desviar o rumo das questões postas ao nosso campo, uma vez que podemos ser considerados como gêneros interativos, que é uma expressão do Ian Hacking. Ou seja, como aqueles que, diante dos dispositivos experimentais, agem de acordo com o que nos é pedido. Nas palavras de Isabelle Stenger, os laboratórios de psicologia não explodem, como os laboratórios de física. Somos pouco recalcitrantes. Aceitamos de bom grado participar de experimentos os mais variados e insanos possíveis para agir em nome da ciência. Posso dar o exemplo clássico do experimento em que as pessoas eram colocadas tinha uma cortina e a pessoa era colocada numa sala e aí a pessoa teoricamente tinha uma outra pessoa sentada atrás da cortina, com eletrodos, e aí a pessoa dava uma resposta. Se a resposta fosse errada, a pessoa do lado de cá podia apertar um botão e dar o choque na outra.
E foi interessante essa pesquisa porque a pessoa, quanto mais a pessoa errava, mais ela apertava com força, né? E aí mais a outra pessoa do outro lado gritava. Não existia isso, mas que mundo você produz com isso, gente? Que mundo você está fazendo existir quando você propõe um experimento desse, né? Ou o experimento grave de um professor que quis ver como que o encarceramento tinha algum efeito nos sujeitos, e aí ele fez os alunos ficarem encarcerados, e alguns alunos eram carcereiros, e isso teve um efeito devastador na vida das pessoas depois do experimento. Então, as pessoas se submetem a isso, né? Além disso, somos maleáveis e produzimos mundos com nossos laboratórios e teorias, pois a partir da afirmação de uma determinada teoria, a cada ação que legitima tal teoria, ela é fortalecida. Nossas afirmações produzem, de novo, né? Fazem proliferar modos de existência. Tendo em vista o que dissemos acima, gostaria de me aprofundar um pouco mais sobre o tema da maleabilidade dos sujeitos. Em um texto bastante interessante, intitulado Leitura Etnopsicológica do Segredo, esse texto está na revista Fractal, que é a revista da pós-graduação em Psicologia da UF. Convido a todos para conhecer a revista. Nos conta a história de Aquile e nos apresenta dois caminhos de compreensão bastante distintos que surgem do ponto de emergência do que poderíamos denominar de comportamentos estranhos. Aquile age de maneira incomum, fala algumas frases com a voz alterada e possui, em alguns momentos, comportamento agressivo. No primeiro caminho de compreensão, Aquile é levado ao hospital e é examinado por Janet. Tal médico determina o diagnóstico. O paciente encontra-se atormentado por problemas de consciência, uma vez que traiu a esposa numa viagem de negócios. Mas, nos pergunta a autora, essa é a única versão possível? Será que devemos sempre nos remeter à interiorização e culpabilização dos sujeitos? Tal movimento faz com que as articulações e elementos heterogêneos que compõem a história de Aquile sejam postas em seu interior, em sua mente. Cria uma interiorização. Com tal movimento, construímos uma interioridade, povoamos nossas cabeças com uma série de elementos. Neste mesmo movimento, fazemos com que os problemas de Aquile sejam algo a ser resolvido numa relação de intimidade, na construção do espaço terapêutico, no qual é possível ter lugar os segredos do sujeito. A cura também advém deste lugar e desta relação na qual o que importa é, ao mesmo tempo, o espaço da confissão e a construção de uma solução interna, interiorizada. Tem textos sobre isso, né? O próprio Foucault toca um pouco nessa questão na história da sexualidade, né? O professor da UFLUS, Antônio Batista, fala da produção de interiores, dessa ideia de interiorização como sendo uma construção. A gente tem conversado muito sobre isso com os alunos. Enfim. Porém, esta não é a única versão da história. Como dissemos, há outro caminho. Em seu vilarejo de origem, para os moradores que partilham de sua vida e de suas articulações em comunidade, o que ocorre a Aquile nada mais é do que uma possessão demoníaca. Ele encontra-se atormentado por um espírito maligno. Versão impossível para a ciência moderna. Em nosso mundo não cabem mais tais articulações e a distribuição da ação é impossível. Tal versão é fadada à ridicularização e a um certo primitivismo. Seus estudos são relegados ao campo dos estudos das culturas não modernas, né, nas palavras do Latour. Encontramos-nos aqui num ponto de ruptura. A versão posta anteriormente não comporta outras versões possíveis. Todo o estranhamento produzido pela segunda versão emerge do fato de que as versões científicas não se apresentam como versões. Elas se constituem como visões de mundo e excluem qualquer possibilidade alternativa. Isso também está no texto da Vanciane, no livro Como Falar do Corpo dela. Habitamos a modernidade, recusamos qualquer explicação que não esteja de acordo com tal visão de mundo. Tudo aquilo que não pode ser visto pertence ao mundo do imaginário, em outras palavras, está na nossa cabeça.
Operamos uma importante distinção. Existe um mundo de verdade e existe aquele das crenças nos quais as pessoas habitam, se relacionam, mas não deve ser levado em conta quando estamos falando de ciência. Não existe nenhum problema em você acender uma vela, chamar um exorcista, consultar os mortos, desde que você também procure um médico. Se as suas práticas pessoais não atrapalham os procedimentos científicos, tudo vale, desde que se mantenha relegado ao plano das crenças. Mas poderíamos perguntar, será necessário ir tão longe? Devemos escolher um campo e eliminar qualquer possibilidade de troca, intercâmbio ou combinação? Esta é uma das perguntas que colocamos em jogo em nosso trabalho. Não precisamos nos remeter ao passado, a um retorno à nostalgia, na qual abandonamos tudo que nos compõe como sujeitos em nome de uma relação mais original com o mundo, com a natureza. Pensei no trabalho Não cabe um retrocesso, mas um rearranjo, que é um pouco, uma maneira de inserir novos elementos que caibam nas relações que estabelecemos com nossas próprias histórias e com aquilo que nos afeta e que conta em nossas conexões. O que estamos dizendo é que sempre existem composições. Esse é um termo da Dana Haraway. Portanto, em tais composições, algumas coisas agem de maneira a aumentar nossa potência e outras não. São as relações que apresentam tal ou qual possibilidade de existência. Nossas oficinas... eu falei no início, oficinas de sensibilização. Tá no título. Em nossas oficinas, nesse sentido, se apresentam como uma dentre muitas possibilidades de composição. Podemos, então, afirmar que as pequenas diferenças nos pequenos espaços que construímos com nossos sujeitos permitem a estes novas articulações, uma nova construção de corpo. Mesmo que não caibam mais as possessões demoníacas, caibem ainda nossas relações com as coisas e com os afetos, engendrados por essas relações. Cabem nossas possibilidades de engendramento de mundos e de corpos. O corpo, como instância por meio do qual nos afetamos, cumpre esse papel de mediador, de espaço de negociação entre o que está dentro e o que está fora. Nosso corpo é marcado, impressionado pelo mundo e se compõe com ele. A partir dessa composição, negociamos nossa interioridade ao apresentá-lo como algo que nos faz falar eu. As afecções são interiorizadas e passam a constituir esse mundo interno. Quando nos permitimos ser afetados por múltiplos elementos, estamos nos tornando cada vez mais nós mesmos. Belo paradoxo no qual Serres afirma que o movimento de nos afastarmos de nós mesmos nos faz cada vez mais capazes de ser quem somos. Essa é uma questão muito linda do Serres, que ele fala que aprender é partir. Então, todo aprendizado é uma partida, é uma separação, é uma forma de deixar de ser o que se é, para tornar-se o que se é. Com a fita de Möbius, passamos de um lugar a outro, pela superfície composta primordialmente pela pele. Tal órgão, nosso maior órgão, ao mesmo tempo interno e externo, nos dá a tessitura e a superfície, compõe camadas e negocia todo o tempo nossa interioridade. Apresenta-nos o ponto de passagem e permite as trocas entre dentro e fora, pela compreensão de que nos constituímos também, a partir desses espaços de negociação, podemos inserir pequenas subversões e somos capazes de embaralhar dessas fronteiras entre dentro e fora. As emoções nos ajudam a pensar nesse embaralhamento e, mais uma vez, Vincent Depré nos dá uma boa pista. Ela nos pergunta: estamos tristes porque o tempo está chuvoso e os dias estão cinza? Ou o fato de estar triste deixa-me o dia mais chuvoso e cinza? Precisamos decidir em qual lugar colocamos as emoções? Elas estão no dia que me entristece ou em minha tristeza que acinzenta o dia? Ela nos convida então a não decidir e a pensar neste momento da indecisão como o ponto no qual a composição se dá. Neste sentido, estamos o tempo todo fazendo com que as emoções e as afecções que nos chegam componham o nosso mundo. Nossa relação com o mundo torna-se assim mais rica e comporta mais e mais elementos. Somos ao mesmo tempo ativos e passivos, geramos e sofremos de nossas emoções.
Ao mesmo tempo em que podemos dizer que as emoções são internas, sentidas, pessoais e autênticas, podemos também dizer que estas mesmas emoções nos colocam em nossas relações de determinada maneira e não de outra. Ou seja, elas nos fazem ocupar um lugar em nossa sociedade e são expressas a partir desse lugar que ocupamos. Eu acho que aqui tem uma discussão enorme, né, que a Catherine Lutz ajuda a fazer entre a relação da emoção feminino, razão masculina. É mais um fio aqui, né, que a gente pode depois conversar. Nesse sentido de que ela nos põe em algum lugar, né? As emoções também nos colocam em determinados lugares. Então, como exemplo, Depré nos apresenta o trabalho de Catherine Lutz e nos mostra o quanto nossas emoções estão impregnadas de política, título do texto que comentamos agora. Nesse texto, ela nos dá um bom exemplo sobre a relação existente entre uma emoção denominada metagu e a outra denominada song. Nos falou o que ela pesquisa, né? Que se apresentaria como uma cólera justificável. Tais emoções teriam um determinado lugar e uma determinada maneira de se apresentarem. Assim, cito Vanciano, o medo metagu se ensina às crianças e diversas estratégias são implementadas para favorecer sua emergência, na medida em que ela constitui a reação adequada à cólera justificável e que permite antecipá-la. De outro lado, para se declarar em cólera justificável, é necessário poder legitimar essa cólera e negociar essa legitimação com os outros. O medo e a cólera justificável são ambas emoções complementares. À cólera song deve corresponder o medo metagu. Termina a citação. Interessante maneira de pensar as emoções a partir daquilo que elas fazem existir. Neste relato, podemos perceber exatamente isso. São as emoções que fazem a composição tanto do mundo externo quanto do mundo interno. Não se trata apenas de dizer que as emoções são sociais no sentido fraco do termo, porque estaríamos apenas aceitando parte da história. As emoções são sentidas, elas constituem nossos sentidos e dão sentido ao mundo. Repetição proposital da palavra sentido, para que a multiplicidade que a compõe se torne evidente. O que é sentido passa pelos sentidos e ganha sentido nessa passagem. Ligação intrínseca entre o que nos chega e como rearranjamos isto em nós mesmos. Mais uma vez, embaralhamento do dentro e do fora. Aliás, teve uma fala do embaralhamento que eu achei... Não foi? Do embaralhamento que é bem interessante. Nossas sensações se interiorizam e fazem nosso corpo atuar. Mais uma palavra interessante, atuação. Atuar e sentir não se distinguem como nos mostra Serres e Depré, pois a ação do corpo, nossas posturas, olhares, vestimentas, cortes de cabelo, cores de cabelo, tatuagens, hormônios, ornamentos, alimentação, são compostos e compõem nosso corpo e nossas afecções. Podemos repetir o andar de uma mulher e repentinamente nos sentimos como esta mulher. Estudo interessante abandonado por um dos primeiros psicólogos, que é o Fechner. Importante frisar que é pela imitação que somos capazes de sentir como uma mulher, como aquela mulher. Trazemos aqui mais um instrumento que compõe nossas oficinas. Fazemos com que os corpos ajam, atuem e sintam. Portanto, não se trata apenas de imitar determinados gestos sem sentidos, mas sim de dar sentidos múltiplos aos gestos que realizamos. Nas oficinas, somos convidados a construir novas possibilidades para nossos corpos que levem em conta aquilo que é sentido naquele lugar e naquele encontro. Porém, esperamos que esses novos sentidos reverberem para além daquele espaço e construam novos laços nos quais os afetos contem. Chegamos a um ponto interessante. Aqui, esse pedaço, eu vou falar basicamente de uma questão que surgiu no Exocite, que é a questão da intervenção. Construímos um espaço em nossas oficinas para que os participantes possam construir novas relações com o corpo. A afirmação bem problemática, uma vez que, por sermos psicólogos, nos deparamos sempre com uma questão que nos pertence intrinsecamente, a intervenção. Que eu acho que isso surgiu porque é diferente. Contar o contexto do Exocite.
É porque a gente estava falando sobre as nossas oficinas e aparece uma questão que é a diferença entre a antropologia e a psicologia, porque teoricamente a psicologia intervém e a antropologia não. Então esse pedaço aqui está escrito para isso. Depois vocês podem falar comigo, a gente conversa e tal, mas deixa eu ler primeiro. Né? Enfim, espero que seja, enfim, vamos lá. Sabemos que tal questão já se apresentou de maneira atravessada em nosso texto, né? Que a intervenção ela perpassa o nosso texto. Mas precisamos nos deter nela. O que chamamos de intervenção em psicologia pode ganhar muitas facetas e se apresentar como o próprio campo, de forma dispersa. São meus alunos da pesquisa, gente. Meus lindos. Enfim. Sabemos que tal questão já se apresentou de maneira atravessada. Tá, já falei. O que chamamos de campo disperso. Quando falamos em intervenção, supõe-se que, de alguma maneira, estamos pressupondo uma interferência. Eu gosto dessa palavra. Tem um livro do Sérgio que fala isso. Interferência. Que ele fala uma coisa também que eu gosto muito, que é o fato de que os Hermes, né, os livros dele, que são 5, ele fala que todos os livros dele são sobre preposições. Porque nas entrevistas que ele dá para o Latour pergunta para o Sérgio pergunta de que lugar ele fala e tal, e aí o Sérgio já está de saco cheio disso, e aí o Sérgio diz para o Latour: você está perguntando qual é o meu substantivo, qual é o que sustenta meu pensamento. Aí ele fala: eu não gosto dos substantivos, eu gosto de preposições, até porque elas são pré-posições. E aí ele vai dizer dos livros, e um dos livros é Interferência, né? Parasita. Aí ele vai falando essas coisas que eu acho fantásticas da ideia da preposição, uma filosofia da preposição. Tá. Então, a palavra interferência. Mas como dissemos anteriormente, as interferências são, em certa medida, problemáticas, porque estamos sempre construindo mundos ao invés de descobri-los. Também friso bastante isso no texto, né? Dissemos que é um posicionamento ético-político no qual respondemos ao que produzimos, mas essas afirmações não são suficientes. Fomos durante muito tempo acusados de tais interferências, tanto pelas ciências duras, quanto por aquelas que diziam apenas observar. Tentamos nos colocar em ambos os lugares. Pela via das ciências duras, construímos nossos laboratórios da maneira mais asséptica possível para nos encaixarmos nos padrões de pureza e neutralidade requeridos para que nossos sujeitos se comportassem exatamente como se comportariam fora do laboratório. De fato, construímos o que Depré denomina de contrato de dupla ignorância, no qual os pesquisadores fingem que os sujeitos não sabem do que se trata o experimento e os sujeitos também fingem não saber. Esse é o contrato de dupla ignorância. A autora nos diz que esse contrato de dupla ignorância é o que determina o próprio dispositivo experimental. Na medida em que somos convidados a atuar em tais dispositivos, estamos sujeitos a tal pacto, porque o laboratório é construído tendo como base a assimetria entre os pesquisadores e os pesquisados. Somos pouco recalcitrantes em nome da ciência, como eu disse. Ela nos dá um belo exemplo. Com o advento do uso da hipnose, nos casos de histeria, muitas questões são postas a essa prática, tão ligadas às práticas escusas, nada relacionadas ao campo da ciência. Uma delas seria o perigo de se colocar as pessoas sob tal transe e fazê-las atuar da maneira que o hipnotizador desejasse. Foi montado então um experimento muito interessante que tinha 2 momentos distintos. No primeiro momento, uma mulher era hipnotizada no palco e, sob o comando do experimentador, executava todas as suas ordens, colocava veneno de mentira no chá de renomados juízes e médicos, esfaqueava-os com faca de borracha. Enfim, tentava de várias maneiras assassinar aqueles que a assistiam. Executava de maneira automática as ordens que lhe eram dadas sob os olhares apavorados da plateia. Sim, havia uma plateia e ela encontrava-se no palco. Fecha-se a cortina. Fim da primeira parte do experimento.
a mulher obedecia cegamente seu instrutor, que no palco criou uma cena falsa para comprovar sua teoria de que a hipnose era perigosa. Porém, como dissemos, esta é a primeira parte do experimento. Havia um segundo momento, isso é muito interessante. Já com as cortinas fechadas, a plateia dispersa, esta mulher permanece no transe. Chegam então os assistentes e começam a dizer para ela. A Vanciane fala isso num tom de humor muito legal. Agora você está muito cansada, já chegou em sua casa e irá despir-se para tomar um banho. Isso na frente dos assistentes. O que acontece então? A paciente acorda imediatamente do transe. É muito interessante isso. Fato curioso, pois se ela pôde cometer vários assassinatos no palco, algo moralmente muito mais grave, por que ela não se despiu dos bastidores? Pergunta incômoda que nos faz pensar na própria construção dos dispositivos. Este produz os sujeitos de tal maneira que a obediência ao dispositivo torna-se seu maior fracasso. Portanto, aquilo que deveria ser descoberto a partir do dispositivo torna-se completamente dependente dele. Como Isabelle Stengel nos chama a atenção, tal construção não produz desdobramentos, não consegue sair do seu próprio espaço de construção, torna-se tautológica. Como ela fala sobre isso, ela fala disso sobre a caixinha de Skinner, que a caixa de Skinner é absolutamente tautológica, porque o rato nunca faria aquilo que ele faz na caixa de Skinner. Então a caixa de Skinner, na verdade, produz um outro rato. Então é uma tautologia. O rato nunca faria o que ele faz na caixa de Skinner. Além disso, somos sempre influenciados pelas teorias que são produzidas sobre nós mesmos. Agimos segundo tal produção e nos comportamos seja para legitimar as teorias, seja para contradizê-las. De qualquer maneira, agimos sobre aquilo que se diz sobre nós. Somos gêneros interativos. Isso é muito interessante. Ela tem uma história também de uma mulher que foi esfaqueada na frente de um monte de gente, e aí tu cria-se uma teoria na sociologia de que quanto mais gente assiste alguma coisa, é mais provável que ninguém haja. E aí as pessoas começaram a agir rapidamente para que isso não acontecesse. Então, é esse jogo. Percebemos, pelo que foi dito acima, que a construção de laboratórios experimentais nos traz alguns problemas que são difíceis de solucionar pela solicitação feita pelo próprio dispositivo. Neutralidade, pacto de dupla ignorância, autoridade do experimentador. Os sujeitos tendem a se comportar em tais dispositivos da maneira que o experimentador espera que ele se comporte. Não há nenhum espanto nisso, pois a questão não está voltada para o experimentador, como se ele agisse de má fé e construísse o dispositivo para favorecê-lo. Não é disso que se trata. O próprio dispositivo faz com que a autoridade do experimentador compareça no dispositivo, mesmo que esta não seja a intenção dele. Em nome da ciência, os dispositivos são construídos como espaços nos quais pesa sobre os experimentados essa própria afirmação. A assimetria está posta no exato instante em que dizemos: você vai participar de um experimento. Neste momento, o sujeito deixa de lado suas intenções, pensamentos e crenças para se colocar à disposição. Que é uma palavra também interessante, né? Ele age de maneira completamente submissa, mesmo que não concorde com o que está sendo feito. O dispositivo é feito para que os sujeitos sejam passivos. Portanto, pela via da experimentação, podemos ver que a intervenção torna os sujeitos como aqueles que não produzem seus próprios modos de existência e se submetem àqueles que são postos a dizer para eles como eles efetivamente são. Porém, existem muito mais coisas que compõem tais dispositivos experimentais e que ficam de fora. São considerados apenas como parasitas e devem ser eliminados. Desprez nos chama atenção para isso quando fala sobre o experimento em que Rosenthal se preocupa justamente com a influência do pesquisador nos experimentos. É famoso, enfim, vou falar um pouco. Ele então constrói um dispositivo no qual busca provar sua influência. Pede aos seus alunos que treinem um determinado rato. Mas diz a parte destes alunos que os ratos com os quais está lidando são ratos selecionados de uma linhagem de ratos inteligentes. Os alunos então agem com tais ratos de tal maneira que estes efetivamente se saem melhor do que o outro grupo, no qual a informação foi oposta. Os ratos eram ratos medíocres. Compatível com essa informação, os ratos se saíam pior no treinamento.
Porém, não havia nenhuma diferença inicial entre os ratos, todos eles eram ratos comuns. Rosenthal então afirma que o que faz o desempenho ser diferente é a influência dos pesquisadores. Seus alunos agiam de maneira diferente se acreditavam que seus ratos eram inteligentes ou medíocres. Mas existem mais elementos que compõem essa cena. Sua assistente, que sabia do verdadeiro intuito do experimento e se apresentou como grupo de controle, obtendo resultados razoáveis para os ratos com os quais trabalhou, é uma questão. Entram em cena também os próprios ratos. E então, Depré nos propõe uma outra leitura. Ela nos convida a pensar o ocorrido como uma bela maneira de compreender como nos posicionamos diante do mundo que nos é dado. Os estudantes não eram de todo ingênuos. Eles obedeciam às ordens do mestre, mas também constituíam uma relação interessante com os ratos. Não se trata apenas de ser negligente, com os ditos ratos medíocres, mas de constituir um mundo com esses ratos, fazer suas inabilidades existirem, compor um mundo com eles no qual a palavra de Rosenthal conta. Quando nos detemos em tal experimento, com um pouco mais de calma, o que emergem são ricas possibilidades de conexão, nas quais os corpos envolvidos neste lugar se compõem pelos afetos que os atravessam. Mesmo que o dispositivo seja construído para fazer com que os afetos se calem, eles estão presentes de uma forma ou de outra, pois o fato da assistente de Rosenthal ter obtido resultados médios não deve ser desconsiderada, pois os afetos que perpassam tal experimento exigiram tais resultados ao invés de fazê-los existir como neutralidade. Em outras palavras, a neutralidade é apenas dentre os afetos possíveis que participam dos dispositivos, e exigir que essa seja a única forma de emergência do mundo e das coisas é tornar o mundo mais pobre do que ele realmente é. Desviamos-nos então deste caminho, pelo menos para o que buscamos produzir. Encontramos-nos em outra via, já dita acima, aquela da observação. Então, falamos da via dos laboratórios, né? E agora vamos falar da via da observação, que eu acho que vai dar um cabo. Nesta via, podemos ainda distinguir dois caminhos. Aquele que ainda se valia dos lugares artificiais, como era o caso muito utilizado na observação de crianças das salas com espelho falso. Nessas salas, que ainda aparecem em filmes policiais, o que não deve ser ignorado, alguém é observado por outra pessoa que se encontra numa sala contígua protegida pelo espelho falso. A cena imaginada por si só faz nosso pensamento tornar-se fértil. De um lado, há um sujeito mais ou menos tomado por ingênuo numa sala artificial, convidado para agir normalmente. De outro lado, temos o pesquisador, de preferência em pé, para já marcar seu lugar de superioridade. Somente essa cena imaginada já nos causa incômodo. Somos obrigados a ouvir por sobre nossos ombros as críticas dirigidas ao nosso campo de conhecimento, desde Canguilhem, a respeito de nossa atuação. Que Canguilhem tem um livro que é Psicologia, que ele termina o livro dizendo que a psicologia tem dois caminhos a seguir quando ela sai da Sorbonne: ou ela sobe para o Panteão, ou ela desce para a delegacia de polícia. Que tem toda uma discussão da psicologia ser dos psicólogos ser psicotiras, enfim, tá aqui. Somos então, como psicólogos, convocados a nos tornar o grande irmão? Seremos, portanto, responsáveis pela vigilância dos comportamentos? A cena icônica e quase caricata apresentada acima pode nos parecer um exagero, e podemos então dizer que a psicologia tem se afastado desse lugar de polícias das famílias, como diz o Danzelot. Por um lado, somos forçados a admitir que este tipo de trabalho tem se tornado cada vez mais raro. Porém, se a cena se rarefaz, podemos dizer que essa prática tende a ser eliminada com ela? Temo em dizer que não. Mesmo longe dessas salas de observação, ainda carregamos em nossos olhos, em muitos consultórios e mesmo em intervenções mais amplas, como nos CAPs, nos Centros de Atendimento Psicossocial ou hospitais, por exemplo, as práticas normalizantes nas quais acreditamos sermos capazes de dizer aos outros como eles devem se comportar.
Somos convidados muitas vezes a ocupar o lugar sedutor do especialista. Em nossa cultura, cada vez mais nos deparamos com esse lugar, em diversos campos e em diversas formas de viver. Como exemplo, podemos dizer que hoje não somos capazes de nos vestir, né? Tem personal stylist. Consultor para tudo, né? Então, né? Mesmo nossos afetos devem ser gerenciados. A gestão da vida torna-se a única forma de viver, e dentre os especialistas estamos nós, para dizer como as pessoas devem viver e o que seria melhor para elas. Encontramos-nos mais uma vez diante da parede do labirinto, em que se torna a intervenção. Precisamos retornar e lembrar que ainda existe outro caminho ainda não explorado. Mesmo pela via da observação, como disse acima, há possibilidade de uma bifurcação. Não é necessário que retiremos os sujeitos de seus lugares habituais para que possamos observá-los. Podemos ir aos lugares nos quais as pessoas habitam. Podemos observá-las como elas naturalmente são. Creio que nos enveredamos por um caminho ainda mais perigoso. E agora, acredito que estamos nos aproximando de uma prática conhecida pelos antropólogos. Piso cuidadosamente nesse solo, por saber que ele pertence muito mais a vocês do que a mim. Reconheço que existem muitos avanços e discussões produzidos nesta área, porém, existe um ponto que me chama a atenção, o perigo do etnocentrismo. Isso vocês podem falar melhor que eu, tá, gente? Talvez para os antropólogos tal questão já tenha sido descartada ou tenha se tornado um falso problema, mas para nós, psicólogos, ela ainda é interessante, porque em nossa prática, com a afirmação da intervenção, não estaríamos, em certa medida, produzindo um tipo de etnocentrismo, digamos, mais brando, nós psicólogos. Dito de outro modo, a intervenção consegue escapar a um tipo de adequação? Em certa medida, o sujeito com os quais lidamos não esperam de nós algum tipo de ortopedia. Não é pedido a isso a gente, né? Você sabe o que eu penso, você sabe o que eu sinto. O que eu faço nessa situação? Eu terminei o namoro e agora, né? Em nosso caso, esse caminho da observação in natura gera problemas que não sei se são comuns aos campos da antropologia, tais como o fato de que, para nós, de nada serve a observação se não tivermos em mente algum tipo de produção dos sujeitos. Questão paradoxal, pois ao observarmos neutramente, construímos um tipo de relação com o nosso campo que supõe um comportamento natural. Mas este é apenas o primeiro passo. Se nos mantemos em tal condição, nos tornamos tautológicos, pois entramos em tal circuito. As pessoas se comportam desta maneira, observamos tal comportamento, constatamos que é desta maneira mesmo, as pessoas continuam agindo assim ad infinito. Mas não é isso que acontece, pois quando observamos, pressupomos que iremos descobrir algo a respeito dos sujeitos que ainda não sabíamos. Observamos então como as pessoas agem e partimos para um segundo passo. Escrevemos textos sobre os comportamentos das pessoas. As pessoas leem sobre isso, acabam descobrindo como são seus comportamentos e então agem como está escrito. Mas, se de fato isso acontece, é porque antes as pessoas não se comportavam exatamente do jeito que o texto diz. Então, supomos que as pessoas não se comportavam daquela maneira. A observação perde totalmente sentido. Mas suponhamos que não é isso que acontece, que as pessoas se comportam efetivamente da mesma maneira quando estão sendo observadas e quando estão agindo naturalmente. Qual o papel do especialista? Intervir, prevenir os comportamentos ou modificá-los. Peço desculpas pela digressão acima, mas acredito que ela seja importante, mesmo que seja bastante simplista, para que fique marcado o problema da observação e da neutralidade em nosso campo. Friso aqui a questão que me interessa. Existe algum sentido numa observação, seja ela qual for, se não houver nenhum deslocamento, se não ocorrer nenhum desvio naquilo que é observado? Portanto, o lugar do pesquisador pode ser neutro? Ou melhor, há alguma utilidade para a pesquisa nesta neutralidade? Apostamos que não, e dessa aposta buscamos a saída do labirinto. Assim como os laboratórios, a observação pode ter outra história para nos contar. Ela pode se apresentar de maneira mais interessante. Para isso, busco nos etologistas um sentido de observação que nos ajuda a pensar. E essa escolha pelos etologistas, ela é proposital, porque a Vanciane, ela tem uma aposta política, ela estuda os animais, porque ela acredita que ela
tem um embate muito forte com os filósofos a respeito dessa distinção homem e animal. E ela vai falar que muitas vezes os animais são mais interessantes e mais inteligentes do que as pessoas. Para isso, mais uma vez, é nos trabalhos de Vincent Depré que me refiro e a maneira pela qual ela nos apresenta os estudos realizados por diferentes pesquisadores em diferentes locais e com diferentes animais. Ela nos chama atenção para alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, estou acabando, tá, gente? Desculpa. Em primeiro lugar, a observação não pode abrir mão dos elementos que a compõem. Dentre eles, destacamos o próprio etologista. As perguntas que ele... Isso é importante. A observação, ela tem perguntas. Ela vai ao campo com perguntas, né? As perguntas que ele direciona aos animais e os animais que entram em cena nessa relação. Em segundo lugar, e já demos a dica no ponto anterior, a observação não pode abrir mão das perguntas que guiam tal observação. Assim, ao olhar para o campo, direcionamos tal olhar para determinados jogos de força, composições políticas, formas de alimentação, modos de existência, relações com os objetos e com o mundo circundante, e deste modo deixamos sempre alguma coisa de fora. Mas existe ainda mais uma questão: somos parte integrante do campo que investigamos. Por isso que eu trouxe essa questão da investigação. Somos parte integrante do campo que investigamos. Esse último ponto deve ser mais explorado, pois esta questão não é simples. Não se trata de dizer apenas que influenciamos o campo ao qual nos propomos observar. Existe algo mais interessante. Mesmo que a proposta seja de apenas observar, trata-se de construir um dispositivo nesta observação, levando em conta os pontos colocados acima. Mesmo se nos inserimos no habitat daqueles que observamos, não nos livramos do dispositivo, pois a presença do observador já pode ser considerada como parte dessa construção. Montar uma tenda, carregar máquinas fotográficas, ficar sentado à espreita durante horas, anotar coisas num caderninho, se pintar de verde, rastejar pelo chão, são coisas que compõem o dispositivo. Numa fala de Vincent Depré, ela nos faz uma provocação. Ela nos diz que num determinado lugar existiam vários grupos de um determinado primata. Um desses grupos era observado por um primatólogo e, curiosamente, o grupo observado experimentou um crescimento populacional significativamente maior do que os outros. E ela então nos pergunta: por que vocês acham que aconteceu isso? Ela fez essa pergunta pra gente. E várias respostas foram dadas. Ela fez a pergunta e aí a galera fez aí uma das respostas, que eu acho interessantíssimo. Em meio a muitas respostas, algumas divertidas, como a hipótese de que tais primatas eram exibicionistas, ela nos diz: os próprios primatas se relacionaram com o pesquisador de tal maneira que fizeram com que este servisse como uma espécie de escudo contra os predadores. Então, o grupo observado era protegido pelo observador e, portanto, morriam poucos filhotes. E é interessante o uso que os próprios primatas fazem do observador, né? Maneira interessante de integrar ao dispositivo, de fazer agir essas relações e principalmente de aumentar a potência de ação no encontro com novas possibilidades de existência. Podemos retornar mais uma vez para nossas oficinas e pensar em como essa questão da intervenção se apresenta a nós. Nosso trabalho não se apresenta nem no lugar do laboratório e nem no lugar da observação no sentido estrito, mas poderíamos dizer de outro modo: nossas práticas estão posicionadas no lugar em que os dispositivos podem ser interessantes. Desta forma, afirmamos que nosso trabalho se apresenta como intervenção, como não poderia deixar de ser, e que ocorre num dispositivo, o que também torna-se evidente. Porém, tal dispositivo pode incluir novas possibilidades de encontro, maneiras diferentes de se relacionar com o corpo e também, o que sou constantemente lembrada pelos meus companheiros de pesquisa, e dedico isso à minha aluna, que a gente fez a supervisão terça-feira e foi isso dito na terça-feira, produzir novos e potentes vínculos afetivos.
Nosso dispositivo, então, convida os participantes para atuarem conosco, para experimentarem novas maneiras de se relacionar com o corpo, para trazerem suas próprias experiências para as oficinas e também para dizerem não, para recalcitrarem. Deixamos um espaço aberto para possíveis escapes, ampliamos nosso campo e ouvimos o que as pessoas têm a dizer. Tomamos nossos sujeitos como pessoas interessantes, que trazem uma longa história para o nosso trabalho. Nossos sujeitos não são nada ingênuos. Eles têm expectativas, são compostos por várias narrativas, assim como nós pesquisadores. É no encontro dessas histórias que podemos construir corpos e subjetividades mais potentes. E é isso que apostamos em nosso trabalho. É isso.